E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E vamos continuar. Falando um pouquinho do desespero da galera. Não é de hoje que a gente vem falando que essa história de Lula vencer no primeiro turno é balela. Não é de hoje também que estamos trazendo notícias que mostram que nem o PT mais acredita nisso. E a Veja, mais uma vez, fala: aliados cobram fim do salto alto na campanha de Lula e foco em Bolsonaro. Confortável na liderança durante os últimos meses, Lula perdeu tempo valioso ao não confrontar Bolsonaro de forma mais dura em seus discursos. Essa avaliação de aliados do petista tem sido repetida em tom de lamento nesta semana, quando as pesquisas parecem consolidar a reabilitação do presidente na disputa pela reeleição. Então, bem simples, a pesquisa está mostrando que Bolsonaro disparou, ninguém segura e o Lula só faz cair. Não enxergar essa constatação é um erro do petismo fanático, que prefere se iludir no universo paralelo da vitória em primeiro turno. Há quanto tempo estamos falando isso, né? Mas os fanáticos, segundo a imprensa, na maior parte do tempo são vocês. A oposição passou 3 anos e meio de governo fazendo de conta que combatia os desmandos do bolsonarismo, seu avanço sobre as instituições e órgãos de controle em diferentes áreas. Não fez de conta não. A quantidade de judicializações que o Randolph fez e o atraso promovido aí pela turma do PT foi inacreditável. Ficou entretida lacrando nas redes, descolado das bases. Lacrando também, mas descolado das bases, esse é um ponto que o vídeo que eu dei play no início, naquela fala lá do pessoal do Space, fica bem claro. Não, Bolsonaro colocou robôs. Não tinha 574 mil pessoas assistindo, eram robôs. A galera tá totalmente descolada da realidade, né? Que agora voltam a piscar para Bolsonaro e seu bilionário pacote de bondades. Você vê, Bolsonaro falou do Alckmin na entrevista. Será que o PT sentiu? Sim, ou com certeza. O Alckmin precisou se explicar lá na Fiesp. Alckmin explica a aliança com Lula, ato de amor ao próximo. Será que alguém acredita nisso? Será que alguém acredita que um político como o Alckmin, que está se associando a uma pessoa como o Lula, está fazendo isso por amor? Algum desses empresários, que devem ter crescido, estudado nas melhores escolas do Brasil, do mundo, conhecido pessoas dos mais diversos meios, né? Eles acreditaram no Alckmin. O Alckmin, assim, realmente, ele está pelo amor à causa. O amor ao próximo. Foi Bolsonaro... A verdade incomoda, né? A verdade é uma coisa que incomoda e o Chuchu teve que tentar se explicar. Eu acho que só acabou piorando, né? Porque falar isso daí, a plateia vai dizer, putz, agora é melhor nem falar, Alckmin, é melhor ficar quieto. Aí você vê, Matheus Leitão. Esse print tá meio estranho, né? Porque vocês vão entender mesmo, né? Lula aproveita novo tropeço de Bolsonaro. Entenda. Matheus Leitão é o rei do entenda no Brasil. A cada 10 matérias que ele publica, umas 7 é entenda, né? Ele quer forçar que você pense igual a ele. A matéria do Matheus Leitão tem 14 parágrafos. Em geral, se você pega hoje qualquer jornal, a matéria tem 3, 4. A média, 3, 4 parágrafos, aquela notinha sobre um tema e qualquer coisa solta outra nota, né? Tem que fazer volume, mais acessos aos sites. 14 parágrafos. Olha a narrativa que ele está tentando moldar. Aí ele está falando, não, a carta de defesa, né, da democracia, e o Lula assinou e Bolsonaro não, e Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo outro, e Bolsonaro errou, porque Bolsonaro falou que era cartinha, e Bolsonaro fez pouco, e isso, e isais, e ficou 13 parágrafos tentando falar que o Lula, nossa, o Lula agora disparou, o Lula assinou a carta e Bolsonaro não. Aí no último parágrafo ele disse: enquanto isso, Lula deve ganhar destaque nessa semana, quando o conteúdo da carta em prol da democracia será apresentado na sede da Faculdade de Direito da USP. O jogo político ganhará mais um capítulo e o petista deve sair vitorioso mais uma vez. Vitorioso do quê? É totalmente o oposto. Porque quando a carta for lida, acabou. Não tem mais matéria sobre a carta. Ninguém vai falar o quê? Ah, que carta, bicho? Passou, ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. Assinar a carta é assim, ó, acabou essa narrativa, agora é a vida que segue.
Não vai ter mais nota para falar da carta, dos grandes democratas, dos grandes artistas que assinaram. Não vai ter. Acabou o assunto. E agora a imprensa vai falar o quê? O que a imprensa vai falar bater em Bolsonaro? Então não tem gol pro Lula, não tem vitória nenhuma. O cara gastou 14 parágrafos para tentar criar uma narrativa. Olha o desespero da imprensa. Que novo tropeço. Bolsonaro fez um gol de placa, sabe? Final de Copa do Mundo. Já tá em quase 10 milhões. É capaz do horário de vocês assistirem o vídeo hoje, né? Se for, é capaz de antes de meio-dia já bater 10 milhões de visualizações. Só o vídeo oficial, fora os recortes. Que tropeço, meu Deus. Ai, a militância é demais. É torcida. É torcida. Aí o pessoal do Metrópolis trouxe informações também sobre a campanha do Lula. Lula pautará início de campanha com foco em indecisos da classe média. Será que vai colar? Eu acho que não. Por quê? Escuta só isso aqui. A Lisa, eu vou até mandar esse vídeo para vocês. Achei muito bom. Que esse vídeo tá de um lado a notícia, né? A lei do Metrópolis. E do outro lado, o Lula discursando em 6 de abril deste ano. Olha o que o Lula... Vamos relembrar, né, o que ele falou da classe média. Nós temos uma classe média que é muito... Ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de vida, sabe, que não tem na Europa, que não tem em muitos lugares, as pessoas são mais humildes. Aqui na América Latina, sabe, chamada classe média, ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite que pode me contentar como ser humano. Eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala. Uma televisão já tá boa. Eu quero um computador, eu quero um celular. Ou seja, na medida que você não impõe limite... Lula quer controlar a sua vida. Lula quer colocar limites, o que você pode ter, o que você não pode. Lula quer, na verdade, que você sobreviva. Essa é a palavra. Sobreviver. Esquece que você... Não, mas pô, eu queria comer uma pizza no final de semana. Não. Você só precisa sobreviver. Você não precisa comer uma pizza, uma comida gostosa. Não, você tem que só comer para sobreviver. Esse é o Lula. Esse é o cara que quer o apoio da classe média. Não vai colar. Não vai colar. E aí, veja só. Até poderia ter colocar... Vou colocar isso aqui no título. Dar um byte. Isso aqui é verdade. Isso aqui é uma coisa que não me parece ser o comportamento de um democrata. Decisão do TSE não é cumprida e Lula continua pedindo votos na internet. O Lula está desrespeitando uma decisão judicial. Desrespeitando uma decisão judicial da Suprema Corte Eleitoral Brasileira, o mais alto tribunal eleitoral do país, e o Lula não está respeitando. A Veja informa, apesar de determinação do tribunal, o vídeo não foi removido. Aliás, ele pode ser visto na página do PT na internet, a página oficial do partido. E aí agora? É inacreditável. Esse é o democrata que não respeita uma decisão judicial? E aí? A imprensa é narrativa atrás de narrativa. E, tirando a Veja, eu não vi nenhum outro veículo comentar sobre isso daqui. Quem soltou essa nota aqui, inclusive, foi o Hugo Marques. Hugo Marques foi o cara que soltou todas as notas do Marcos Valério, que conseguiu os vídeos, os áudios, etc. Acho que esse Hugo Marques... Temos aí, né, um bolsominion infiltrado. Um bolsominion não sei, mas temos um antipetista lá na Veja. É o Hugo Marques. Parabéns, Hugo. Mas brincadeiras à parte, é algo de chocar, né? Onde está a democracia petista na hora de respeitar as decisões judiciais? Aí veja, olha a torcida. Na Fiesp, Lula teve plateia maior, acenou ao agro e pegou caneta no chão para mostrar vigor a empresários. O Paulo Martins até destacou. Lula na Fiesp pegou uma caneta no chão para mostrar vigor a empresários. Eis um tratado sobre jornalismo e publicidade. Gente, o que é que tem a ver o Lula pegar uma caneta no chão? O que é que isso... Pegou uma caneta. Assim,
Não tinha nada de bom pra falar do Lula. Tem alguma coisa boa pra falar? Não, não tem nada. Pô, ele pegou a caneta. Pronto, vamos falar que ele pegou a caneta. Ele não fez nenhum aceno. Assim, o aceno que ele fez pro agro é assim, ó. Ligue o seu alerta. Liga um alerta vermelho. Foi esse aceno que ele fez. Liga um alerta vermelho. Vermelho. Nível 3 de perigo. A gente chega lá. Lá na Fiesp, né? Lula falou o seguinte: carta que Bolsonaro defende de milicianos do Rio. Aí tá lá, né? O ex-presidente disse ainda que o país precisa voltar a ter credibilidade internacional e dialogar com as nações da América Latina. Não é conversar com o mundo. Nações da América Latina. O que é que Lula tá falando na prática? Temos que voltar a restabelecer nossas conexões com os países membros do Foro de São Paulo que Bolsonaro rompeu, como Cuba, como Venezuela, como a Nicarágua. Trazer, né, uma grande reunião aqui no Brasil com, sei lá, quem que tá agora. Não, esqueci o nome do cara. O cara que veio agora depois de Fidel. Trazer o Daniel Ortega, né, lá em Nicarágua. Trazer essa turma que o Lula adora. Trazer o Maduro, fazer uma grande festa, um churrascão lá em Brasília. É isso que o Lula tá falando. É isso que o Lula tá avisando lá da Fiesp. Agora, nessa nova Fiesp, comandada de forma estranha aí pelo Josué Gomes, né, realmente tá assustador. Aí você vê, enquanto a Fiesp tá dando um palanque, né, pula dançar, pago pra maluco, a Ciesp não assina a carta da Fiesp e racha Indústrias Paulistas. Volto a lembrar, a Fiesp, ela reúne os sindicatos das indústrias de São Paulo. Já a Ciesp, ela agrupa as empresas. As empresas. Só a Ciesp tem 8.000 empresas. A Fiesp tem os sindicatos das empresas. Você vê aí qual é a mais importante das duas. Aí vem a Veja. Os golaços de Lula no encontro com a Fiesp. Isso daqui que a gente vai começar a falar agora, que de golaço eu acho que não tem nada. É assustador. As promessas que o Lula fez caso chegue ao poder. Liga o alerta vermelho. Coloquei a foto ali com Gustavo Petro, não é à toa, vocês também vão entender por quê. Inclusive a gente vai falando bastante na Colômbia, né, nesses últimos dias. E vamos começar aqui, Metrópolis. Em evento na Fiesp, Lula promete reformas administrativa e tributária. A coisa é tão absurda que nem o Metrópolis está engolindo o Lula. A proposta, no entanto, não consta no programa de governo da chapa do PT, que foi enviado aí, né, ao programa oficial. O documento reafirma, abre aspas, o nosso respeito e compromisso com as instituições federais que foram desrespeitadas e sucateadas e com, olha esse final, a retomada das políticas de valorização dos servidores públicos. Vocês conhecem todo o histórico do PT, o agigantamento do Estado, a quantidade de cabide de emprego que foi criada. Bolsonaro até falou no Flow, né? Foi mal chegar, foram 30 mil cargos comissionados. Falou, cara, acaba isso daí. Acaba essa porcaria aí. Pra quê? Não. Você quer colocar agora, você pode colocar. Não. Já começou a enxugar a máquina pública. O PT tem um histórico de agigantar. Tá falando no programa oficial de valorização dos servidores. E o Lula tá falando de reforma administrativa. Vocês acreditam que vai ter uma reforma administrativa só se for aumentar salário e aumentar o número de cargo? Alguém acredita no Lula é muito inocente. Só que não para aí. Também falou de reforma tributária. Durante sabatina, Lula ainda prometeu fazer uma reforma tributária para ter dinheiro para o SUS. O cara tá usando a saúde para justificar o aumento de imposto. Para o cara não se sentir mal. Não, eu vou pagar mais, mas para salvar a saúde dos velhinhos, das criancinhas. Não é isso. O candidato destacou que a prioridade será taxar mais o patrimônio e menos a produtividade. Taxar patrimônio, grandes fortunas, que no final do dia não resolve nada. Porque se você taxa patrimônios, fortunas, etc., o cara vai repassar para a população, vai aumentar os preços e a classe média, a classe mais pobre, vai acabar pagando o pato. Só que não para por aí. Isso daqui para mim não foi o principal ponto. Falando em reforma tributária, antes de falar mais sobre o Lula, olha a Colômbia. A gente deve ter aqui umas 5 semanas, 6 semanas, trazendo diversos conteúdos do que está acontecendo no Chile, Colômbia, Sri Lanka, Holanda, Estados Unidos.
E a gente comentou sobre a Colômbia ontem, até um texto da Veja, estranho, falando que, se Deus quiser, o governo do Petro vai ser só ruim, porque a expectativa é que vai ser péssimo. E aí o Ramagem trouxe essa nota aqui da Revista Oeste. Em primeiro dia de governo na Colômbia, Petro propõe aumento de impostos. A esquerda não falha. Segue a velha cartilha de inchaço do Estado, população dependente e destruição da economia. Nas próximas eleições, temos a obrigação de evitar essa tragédia aqui no Brasil. Eu gosto de ver o Ramagem compartilhando esse tipo de notícia, porque é candidato, né, lá pelo Rio. Seria fácil meu apoio. E ver que o cara tá ligado no que tá acontecendo no resto do continente. E olha só, em seu primeiro dia de governo, o Petro, primeiro dia, e as promessas que o Lula fez aí de reforma tributária seria já para o primeiro mês de governo. É a mesma linha. Gustavo Petro apresentou um projeto de reforma tributária com previsão de aumento de impostos para quem ganha mais e com taxação sobre exportação de carvão, petróleo e ouro. Aumento de impostos e taxação sobre produtos, carvão, petróleo e ouro. O projeto de lei também prevê tributação sobre exportações, ouro, carvão e petróleo, sendo que esses dois últimos itens correspondem aos principais produtos de exportação da Colômbia. A gente comentou até sobre isso ontem, né? O petróleo, 40% das exportações. O objetivo de taxar esses minérios é implementar a agenda de combate a emergências climáticas, já que a campanha do esquerdista prometia mudanças na matriz econômica e produtiva do país, barrando novos investimentos baseados em combustíveis fósseis. E olha só, bebidas açucaradas e alimentos ultraprocessados também seriam taxados, assim como emissões de carbono. Saíram algumas matérias recentes nos últimos 2 meses, eu não trouxe em vídeo, mas saíram, vocês podem na internet de vocês, é o seguinte, que fala que os alimentos ultraprocessados, hiperprocessados, acho que a matéria saiu com hiperprocessado, eles contribuem com o aquecimento, né? São ruins para o meio ambiente. São ruins. Basicamente isso. A nova administração também disse que serão criadas, na reforma tributária, medidas para reduzir a sonegação fiscal. E isso aqui vou dar o mesmo exemplo do vídeo de ontem. Quem é que combate a sonegação fiscal no Brasil? A Receita. Os auditores. Temos também um órgão que ficou bem conhecido, os noticiários da política, que é o COAF. Comentamos que o BID, lá nos Estados Unidos, os democratas propuseram um projeto que foi aprovado para combater as mudanças climáticas e também para impedir a sonegação. E com esse projeto, a contratação de 87 mil novos auditores e novos funcionários para a Receita Federal de lá. E aí o exemplo que eu dei foi o seguinte: imagine você ter um COAF e você adicionar 87 mil novos funcionários ao COAF. Já pensou o poder político de fazer maldade? Que eu espero que o Petro não vai fazer isso, né? Ele é um cara de esquerda, ex-guerrilheiro, mas ele deve ser um cara do bem, tipo Lula, né? Então não vai fazer isso jamais. Então quando ele vai fazer uma reforma para reduzir a sonegação, ele vai reduzir isso como, gente? Aumentando o poder de controle que o Estado tem. Aumentando o poder de controle. A mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos está acontecendo na Colômbia. Olha como a esquerda, ela repete as movimentações. E esse movimento de repetir, você está vendo o Lula. Gustavo Petro, reforma tributária. O Lula, vou fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa. E aí vamos voltar para a Fiesp. Isso daqui não saiu, não vi sair no Globo, não vi sair na Folha, não vi sair no Estadão. E para mim, foi assim, o ponto mais importante do discurso do Lula, não só do Lula, também do Josué Gomes, lá na aparição dele na Fiesp, ao longo do dia de ontem. Você vê que o vermelho, engraçado que o vermelho, depois da logomarca vermelho, tem assim uma frase que é: a esquerda sempre bem informada. É um bloco de esquerda petista. Lula entusiasma a Fiesp com propostas para reindustrialização. Saiu ontem. Aí fala o seguinte: em discurso de abertura, o presidente da Fiesp, o Josué Gomes, sinalizou as demandas do setor. Aí fala o seguinte, ó: afinado com o que já defende o Lula, a esquerda está falando que o Josué Gomes e o Lula estão afinados, né? Estão tocando... Ah, vem Maria. O entrosamento tá perfeito, né? É Romário e Bebeto.
O José Gomes falou da necessidade: reindustrialização, os avanços tecnológicos, digitalização dos processos, inteligência artificial e questão climática. Está, entrosado com Lula. José Gomes e Lula, questão climática. Abre aspas. A economia de baixo carbono é imperativa, ou seja, não tem como fugir dela. Não tem como, ela vai acontecer. Tendo em vista a emergência climática que está aí a nos cobrar soluções. Quem diz? O José Gomes. E o Lula? Lula destacou políticas de seu governo como a criação do maior programa de infraestrutura da história, o PAC, e ressaltou também a necessidade do desenvolvimento respeitar a questão ambiental. Lula diz, abre aspas, a economia de baixo carbono é uma necessidade. O Lula foi na Fiesp falar isso, deixar claro. O Lula foi até... Tá sendo honesto, né? Porque ele falou que o governo dele não vai ter surpresas, vai ser um governo previsível. Ele tá falando desde agora. Eu vou taxar tudo. A mesma proposta do Petro, é a mesma proposta do Lula, é a mesma proposta do BD, que tá seguindo os mesmos caminhos da Holanda e os mesmos caminhos do Trudeau lá no Canadá. Que também se baseia muito na história lá do Sri Lanka, de abandonar os fertilizantes químicos. Vamos continuar. O Valor fala mais ou menos por alto disso daí, só que não falando da Fiesp, não é falando da Fiesp, mas fala o seguinte, em discurso na Fiesp, Lula faz acenos ao agronegócio. Não, Lula só se for aceno assim, ligue o seu alerta, diz assim, perigo. Segundo o petista, o agronegócio sério, sabe que para competir globalmente terá de enfrentar a questão da crise climática, citada como prioritária para o país. O Lula está prometendo. E além disso, aí, isso aqui saiu no Valor, pelo menos, saiu até num jornal impresso aí, né, versão digital, Lula pretende fazer regulação da produção agrícola. Na Argentina, a esquerda criou um projeto de lei, eu acho que na Argentina foi aprovado, que tem imposto sobre exportação, para evitar que o agro venda muita comida para fora e mantenha a comida para tentar controlar os preços internamente. Isso só faz dar errado. O PT já propôs esse projeto no Brasil, graças a Deus foi derrubado pela bancada aí do agronegócio, que está lá em Brasília, mas está falando lá ao longo do programa sobre regulação. Não, vai regular como? Qual seria essa regulação? Qual seria essa regulamentação? E olha o que a gente vem comentando, aí já deve ser 6 meses. 2023, quem foi eleito vai lidar com inúmeras questões que dizem respeito à regulamentação e soberania. E isso não é se o Lula vencer. Gente, é uma pauta da esquerda. A esquerda eleita vai tentar avançar com esses temas no Brasil. Precisamos de pessoas capacitadas na direita, que saibam, que entendam o tema e também entendam como funciona, né, a máquina pública no Brasil. Entendam como funciona realmente tudo. O Lula já está avisando, olha o que o Petro está fazendo, é a mesma coisa que o Lula está propondo, a mesma coisa na Holanda, Estados Unidos, Canadá, Sri Lanka, Chile, é um padrão, tá aqui, essa é a pauta da esquerda. Espero que o agronegócio entenda o que é que está acontecendo, dê um tchau, né, assim, Blairo Maggi, tchau, vai lá, né, brincar com álcool e me sai de perto da gente. Isso aqui é seríssimo. Seríssimo. Não precisa nem explicar, né, as consequências. É só ver o que está acontecendo mais uma vez. No Sri Lanka, na Holanda, no Canadá, Argentina, Estados Unidos. Beleza. Enquanto isso, e Bolsonaro? Lula falando em criar impostos. E Bolsonaro, hein? Em Bolsonaro. Bolsonaro põe Michele no pedestal e ataca a esquerda em evento com ruralistas. Assim como havia feito no almoço da Febraban na segunda-feira, Bolsonaro humilhou a artilharia sobre a corrupção dos governos do PT. Bolsonaro repetiu seu ministro da Agricultura, o Marcos Pontes, que havia criticado a proposta do governo do Lula de regular a produção agrícola e afirmou que o setor não precisa disso. E aí Bolsonaro, como eu disse, também prometeu zerar um imposto sobre ração de peixe para beneficiar o setor piscicultor e comemorou a deflação de 0,68 em julho, menor taxa da série histórica, apesar do acumulado de 2 dígitos em 12 meses. Lula, reforma tributária, imposto,
E Bolsonaro, vamos zerar. Vamos zerar imposto. Vamos zerar imposto. E é uma coisa que a gente não dá pra duvidar, né? A quantidade de impostos aí que Bolsonaro vem zerando e reduzindo é uma promessa realmente você vê. É o tipo de ação que é a cara de Bolsonaro. Reduzir imposto é com ele mesmo. Parece que o velho gostou dessa história. Ainda no campo do PT, só algumas coisas assim, informações gerais. Isso aqui eu vou mandar pra vocês o vídeo. Mas o Vanderlei Luxemburgo tava lá no diretório do PSB e começou um quebra-quebra. Gente que não tá se entendendo, um pegando o microfone da mão do outro. Caos total na turma da esquerda. Isso daqui eu acho que também é interessante. Não pode deixar isso aqui passar em branco. Pedro Halal, professor de educação física. Educação física, mas que fez um mestrado ou foi um doutorado em epidemiologia. E aí foi convocado na CPI da pandemia. Era um dos principais conselheiros do Omar Aziz, do Renan Calheiros. E todo mundo falava que era a CPI do Lula e o Pedrinho, vai ser candidato. E ele oficializou o ingresso no PT. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar, hein, Pedrinho? O conselheiro do Renan Calheiros, do Omar Aziz, na CPI do Lula, ingressou no PT. Já era esperado, já era esperado. E a Simone Tebet, que já tinha dito que no segundo turno votaria em Lula, ela foi no Roda Viva. Eu recebi esse vídeo aqui no WhatsApp. Eu quero dar play pra vocês, né? Que envolve também os amigos do petismo. Tiago. Senadora, a senhora já criticou a relação de tomar lá da cá entre o Centrão e o governo Bolsonaro. Se dá tanto na distribuição de emendas, como também de cargos. A senhora alguma vez já intercedeu a favor de alguma nomeação do governo, especialmente no IFAM do Mato Grosso do Sul? Já, Simone? Não que eu me lembre, Tiago. Eu acho que foi um processo inverso. Houve uma menina que foi mandada embora de forma injusta e eu falei apenas que ela, acho que ela nem está mais no IFAM. Logo no início do mandato do presidente Dilma, do presidente Bolsonaro, não me lembro especificamente o nome dela, não. Que ela tinha sido mandada embora por uma indicação, parece-me que do Centrão, alguma coisa nesse sentido. Ela tinha altas recomendações e eu achei injusto que fizesse essa... Recomendações? Altas recomendações de quem? Quem será que fez a recomendação? O repórter vai falar. Escolha exatamente no processo inverso. Então, nesse processo que você está me falando, não. É um processo de garantir que uma pessoa que prestava um bom serviço pudesse permanecer e não fosse trocada simplesmente porque o Centrão queria fazer essa troca. E acho que ela nem permaneceu, não sei. Aí eu não lembro. Essa indicação sua, na verdade, ela é mulher de um amigo pessoal seu, né? Não. O deputado Paulo Duarte. Que ficou no IFAM até fevereiro deste ano. Deputado Paulo Duarte, que já foi do PT, hoje eu não sei que partido está, eu realmente o conheço. Mas volto a repetir, eu não sei se é namorada ou mulher dele. De qualquer forma, a pessoa que estava há muitos anos no IFAM, ela ia ser trocada pelo Centrão. Eu apenas sugeri, olha, eu acho que está sendo injusto essa troca. Sugeriu ao Planalto. Sugeri ao Planalto, sim. Quem será que fez a recomendação para não demitir a mulher? O marido? O namorado? Né? Ela não sabe se é marido do namorado. O petista. O petista que é amigo dela. Eita, Simone Tebet, hein? Foi pega, acho que de surpresa. Acho que por essa ela não esperava. Não recebi recomendações. Ela só não lembra de quem, né? No final do dia, gente, é todo mundo contra Bolsonaro. Nunca existiu terceira via. Nunca. Sempre foi conversa pra boi dormir. Só falando também da turma do Lula, o Haddad está prometendo, caso seja eleito, eu acho que também não vai vencer, mas quer aula para os policiais, sabe? Dá uma lida aí. Eu não vou nem ler isso daqui. Daqui é metas. Eu fico assim, sem me entender, porque ao colocar isso daqui, fica parecendo que os policiais são preconceituosos. Fica parecendo que os policiais tomam atitudes por questões ligadas, sabe? Eu faço aqui porque eu sou preconceituoso. É uma coisa, acho, meio complicada. Mas tudo bem, né? É o programa do Haddad. Espero aí que ele sabe que ele tá propondo, na verdade, ao falar isso daí. Ainda tem isso aqui ainda. Patrícia Campos Melo. Lá vem ela. Eleições se aproximando, ela tem que aparecer. Convocações golpistas para o 7 de setembro explodem em grupos de mensagem.
Vocês que estão aí, tem WhatsApp, estão em grupos aí, lugares mais diversos. Sempre falo pra vocês. Esquece, quando vir surge aquele cara, temos que falar duro, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo outro. 7 de setembro vai ser, tô sentindo que vai ser a reedição de 1964, deixando a gente sonhar. Gente, fujam desse tipo de galera. É isso daí que fica alimentando esse tipo de matéria maluca que a imprensa fica soltando. Vocês realmente acham que vai ter alguma coisa no 7 de setembro? Vai ter a população na rua apoiando Bolsonaro. A esquerda desesperada, com amplo apoio que Bolsonaro tem, e o Lula sem saber o que fazer, sem saber de colocar a cara, continuando escondido em casa. Gente, pessoal, a campanha começa agora de 16. O Lula não pisou na rua. Desde que o Lula foi descondenado, ele não pisou na rua. Não pisou. Desespero. Mas beleza.